Porque ela chegou. No programa de hoje, nossa psicóloga predileta. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil. Ela que manja muito sobre assuntos familiares que afligem a mente humana. Quando você fala adolescência é toda fedida e chata, isso é verdade. É verdade. Palmas para ela, a doutora Daniela Freixo. Fala, doutora. E aí? O que a senhora acha? Eu sei que a pauta é outra. Ah, meu Deus, mas lá vamos. Não, mas eu me interesso muito pela vida amorosa das outras pessoas. E eu acho que é o seguinte, eu tenho o seguinte pensamento. Quando todo mundo está feliz, ninguém te enche o saco. Sim. Tá. Então é muito importante que as pessoas estejam muito bem. Sabe quando você fala, tá tudo bem, ninguém te apurrinha. Então eu quero melhorar a vida do Francisco Pão de Hambúrguer, porque ele está sozinho. Tá sofrendo. Certo. Você acha que é capaz de alguém que esteja nos ouvindo preencher esta lacuna no coração de PP? Nossa, eu vou dizer se é possível? Sim. Ou é muito difícil a gente ter uma pessoa na vida aqui? Porque a gente quer tudo. Sim. A gente quer uma companheira espetacular, que nunca reclame de nada. Parceiro. Na planta. A gente quer um sexo maravilhoso, aquele de subir no lustre. E a gente quer ser cuidado, ou seja, a gente quer muita coisa de uma pessoa só. Sim. E normalmente você se decepciona. Sim, porque Não é? é outro ser humano falho que tá lá. Exatamente. Por isso que tem uma passagem que eu gosto muito, que é ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que primeiro a gente precisa estar sustentado no lugar certo. Porque se a nossa felicidade, o nosso valor estiver sustentado em qualquer coisa passageira, não vai servir ninguém. Então, às vezes, quando a gente se relaciona com o outro para ser atendido e amado e valorizado e tudo mais... Então, mas é isso que o amor romântico... O amor romântico vende isso mas pra aí gente. passa a ilusão. Então, mas é o que todo mundo compra. E aí você começa a entrar no amor, na escolha, que é uma decisão de amar alguém e compartilhar da vida, que é muito mais maravilhosa do que todo esse vento inicial. Então a decisão que o PP precisa tomar é se ele quer amar alguém. Ele quer muito. Mas será que tem uma exigência muito grande? Acho que não. Será? Tratando de quem acho que não. Ele só quer perder a virgindade. A tabela mesmo. FIP. Não, ele é exigente. Tá pedindo acima da tabela FIP. Eu peço para que ninguém aqui diminua. Eu também não gosto. Mas eu não gosto. É difícil também diminuir. Ele arrumar uma mais fácil. Não. Tá grande. Não. Doutor Francisco Pão de Hambúrguer é um cara muito legal. Algumas ideias ruins, mas um cara muito legal que merece a experiência do amor. Você acha difícil quando a gente vai buscar o amor, pensando no amor romântico? Não, eu acho que a gente busca o amor romântico, porque é uma experiência maravilhosa da percepção que a gente tem da gente através do olhar do outro. Então, mas isso acaba. Rápido. Sim, porque se você vai buscar o amor romântico, é que lhe falta amor. Exato. Né? Por isso que a gente precisa buscar amor onde há amor, do jeito que você é, e é esse amor que vai fazer você tomar a decisão de amar. E tomar a decisão de amar... Ser aquilo que você é, realmente. Autenticamente. Então, mas isso você só consegue ser velho. Sim. Demora uma... Eu tô numa idade que eu quero que se foda. Não, mas calma aí, você vai pra esse lugar. De mim. Gordo. Eu tô pouco lixando. Não. Eu também. Porque eu tô velho. Eu tô velho e quando você tá velho... Você começa a parar de se preocupar. Você fala, bicho, quer saber? Nada mais importa. Quer saber? Foda-se. Estilo Silvio Santos. Você tem mais decisão sobre quem você quer ser. Aí a gente volta lá no Vitor Frankl, que eu amo, de decidir o que você vai fazer com o que acontece. Você se tornar responsável por como você vai agir nas coisas. Então, mas a minha preocupação agora é Chiquinho Pão de Hambúrguer. Sim. Você viu o vídeo? Então, eu vi. Se você acha eu já tinha visto antes. Você acha que dá certo a gente abrir o programa para que mulheres... Do Brasil olha só, todo. olha o jeitinho dele. Para que mulheres... Já encontrei com ele outra vez. É um sorriso triste. Mas, por exemplo, a mulher de esquerda... A mulher abertamente de esquerda é uma mulher mais amargurada. Né? Sim. É uma mulher que não está muito feliz. Rancor. A mulher de esquerda. Ela é sempre
É que ela está um pouco mais atrelada, às vezes, na ideia da independência e da não necessidade de um relacionamento. Então, é tão interessante isso. A mulher, ela precisa se sentir segura, ela precisa de afeto e ela precisa de comunicação. E o homem precisa de respeito, precisa de honra e precisa de intimidade. O sexo subindo pela parede. É verdade. Mas a mulher também, não? Sim, mas é diferente. Mas na hora que essa mulher, ela começa a tentar dar conta de tudo sozinha, o homem vai para um lugar muito ruim, porque a verdade é que ela está tentando suprir todas as suas necessidades de forma independente. A mulher mais de direita, ela entende os papéis diferentes. E ela aceita esse lugar, que a princípio parece uma submissão horrorosa, mas na hora que você entende a porta do cuidado e a importância de todos, você descansa, porque você não tenta mais mudar o homem, você não tenta mais se defender, você não precisa provar o seu valor, a gente sai de um espaço de competição. Então, mas... E aí a gente constrói coisas incríveis mesmo, juntos. Mas, por exemplo, que nem agora a gente está vivendo num mundo diferente. Não sei se é melhor ou se é pior, mas é diferente. Os homens... Eu vejo isso nos elevadores. Tudo bem, vamos falar, sua posição é de um velho. Tudo bem, um retrógrado. O Emílio está no século passado, beleza. Sim. Mas, subindo nos elevadores, você tem uma amostra. E o que eu vejo, mulheres masculinizadas e os homens mais femininos. Sim. Né? Homens femininos e mulheres mais masculinizadas. Por quê? Acho que a gente vem, se a gente pegar, lembra a janela de Overton? Você foi ver o que era isso, Sami? A gente falou disso há muito tempo atrás. Existe toda uma construção cultural, os meninos, né, os irmãos, que eu adoro com o livro deles, contando dessa gigante onda de informação que vai mexendo no entendimento do que é o certo. É como se houvesse uma manobra mesmo para que a gente pensasse mais... Lavagem cerebral? Total. Através de todo o processo cultural e tudo mais. Então, se a gente começa a observar a produção cultural e tudo o que veio desde sempre, a gente tinha um espaço muito grande do feminismo na minha geração. Não dependa de marido, o homem é quase o teu inimigo. É verdade, em todas as produções e todas as coisas. E a hora que a gente vai na direção da atualidade, vai muito na direção de você pode ser quem você quiser. E é sobre isso que a gente vai celebrar. Só que como não havia antes, a notícia de quais são as consequências é que a gente tem uma geração de casamentos acabando, no fim do dia... Muitos divórcios, né? Muitos divórcios, homens e mulheres muito adoecidos. E no fim do dia, hoje, a consequência também vai chegar no aspecto psicológico, na estrutura da identidade das pessoas. Então, mas, por exemplo, hoje em dia a molecada tem medo de fazer sexo, que é uma coisa boa. Que tem lá, como é que chama lá os caras lá que são os... O incel. O incel. O incel é involuntário. Então, o incel tem medo. Esse é involuntário. Como involuntário? Ele não consegue a conquista. Ele não consegue. Sexo, mas ele não consegue achar uma parceira. Mas é porque ele tem medo. Não é porque ele tem medo, é porque às vezes ele é desinteressante. É desinteressante por quê? É o Chiquinho, mas ele pode ser tímido também. O Chiquinho Pão de Hambúrguer não é incel. Não. Ele é esquerdomacho. O Chiquinho Pão de Hambúrguer... Mas é que assim, ó... Esquerdomacho? A geração atual perdeu contato. Essa coisa do online, essa coisa do tudo muito... É isso, a toque de um botão. Vocês estavam falando da rede social, né? Que agora sair em casais. E parece um catálogo de gente. Verdade. Então, é como se tivesse ficado um espaço de tanta... a história do cardápio mesmo. Eu quero ser atendido em quem eu quero que a pessoa seja para mim. Isso vai intensificando toda esse funcionamento nosso humano, que já é de centralidade, de eu quero do meu jeito. Se não for do meu jeito, não quero. Ninguém serve, entende? Então... perdeu-se o contato para você mais uma troca. Mas, conhecer uma pessoa, você se interessa como, você conhece, você convive. Mas hoje é muito melhor. Por exemplo, o Tinder. Não, a gente tá falando do Tinder aqui. Lógico Essa que questão que a turma tá buscando relacionamento, pelo menos o primeiro contato via internet, será que esse não é um facilitador também? Porque hoje que a gente vê... Ontem eu vi um vídeo de uma moça até que fez o Big Brother falando que foi assediada porque o cara no aeroporto falou: nossa, que sorriso lindo você tem. Então você acha que
talvez busquem essas ferramentas, tipo Tinder, via online, para não correr esse risco, porque sabe que as duas pessoas ali estão querendo se relacionar, então isso daí facilita para não ter esses problemas de você dar uma cantada e a pessoa já te acusar de tá, né? E aí tá complicado. Tá Fala bem um complicado. Não, se a gente for pegar os aplicativos, eles te coloca numa praça pública dando essa notícia de que você tem interesse em se relacionar com alguém. Mas o que a gente costuma ver é que nesse mesmo lugar, eu olho para o outro ainda de um lugar tão egocentrado que eu quero que o outro já seja. Então eu olho quase um currículo. Certo. E aí eu vou dizer para você, ninguém serve, gente. Ninguém serve. Então esse vazio do ninguém serve, esse vazio da coisa superficial, não há tempo. Amores líquidos. Líquidos. Então, mas isso aí... que chato, hein, Dedê? O que ele fez? Enchendo o saco. Vamos fazer um break. Break para a rede de rádio, o papo está muito bom. Doutora Daniela com 2 L's. Você viu? Freixo. Arrumei, ó. Daniela Freixo aqui no Instagram. Você pode seguir a doutora e a gente está batendo um papo sensacional. Isso aí, com o Sami Frouxo. Estamos aqui com Francisco Pão de Hambúrguer com o coração vazio. Dilacerado. Não é dilacerado. É vazio. Coração vazio. Não. Procurando outro hambúrguer. Não. O bicho tá encalhado. Procurando a tampa. Coração dilacerado é quando alguém te abandona. Mas ele falou que sofreu muito por amor. Não, sofreu no... sofre. Não, ele falou que nasceu pra sofrer por amor. Não. Vamos fazer o break, Reginaldo, pra rede. Vai lá, Reginaldo. Reginaldo tá sofrendo. Tá terrível. Ô, doutora, deixa eu fazer uma pergunta com base no que a gente está falando aqui. Assim, de tudo que a gente falou, basicamente hoje a gente já quer algo estereotipado. Eu quero chegar numa prateleira, pegar um produto que é aquilo que eu acho que vai me servir. Em que momento a gente começou a perder essa questão da troca, que era a parte legal mesmo, sabe? Desde o flerte até conhecer a pessoa te conhecer, e aí num determinado ponto você fala assim, putz, que legal, acho que dá pra gente ficar junto. Onde se perdeu isso? Então, acho que as redes sociais, elas trouxeram, assim, a coisa vai ganhando mais velocidade, né? É tudo muito rápido. Então, o tempo, ele se tornou uma coisa tão preciosa que você pode passar 2 horas no seu celular rodando. Sim. E a hora que você passa 15 minutos mergulhado num mar, nada se compara no teu cérebro, na sensação do seu corpo. Então, acho que a gente vem vindo... Primeiro, assim, eu não acho que a gente se perdeu. O ser humano sempre foi esse. Só que havia um espaço para que a gente se encontrasse e encontrasse o bem maior do que verdadeiramente é bom. E hoje está tudo tão instantâneo e tão pela lógica do bem-estar imediato, lógica do prazer e lógica do desejo, que está tudo descartável. Mas sempre foi assim. Sempre foi. Só que o mercado era Mas menor. é isso que eu estou te falando. Sempre foi. O ser humano sempre foi o mesmo. Só que a gente criou agora uma estrutura que alimenta isso numa velocidade muito grande, percebe? Que é a marketing, a propaganda. De novo, eu lembro, você falou isso aquela vez, eu lembro. A propaganda, ela é muito... Mas você pode estar livre disso. De jeito nenhum. Sim, senhor. Não tem como ser livre. Claro que tem. Não tem como se livrar da propaganda. Porque a propaganda... O que ela vende pra gente? Ela vende a felicidade. Todo mundo vem aqui e vende a felicidade. Você vende a felicidade através... Fala, não, pra você ser feliz, você tem que fazer tem que ser minha psicologia. Se você não fizer psicologia, você vai ser um cara... Não fala nada disso. Fala sim. Fala assim. O cara que vende carro fala, ó, você tem que comprar esse carro. Se você não comprar esse carro, você não vai ser feliz. Aqui a gente tem um monte de produto que também vende felicidade. Calma. Então, aí que tá. Só que o que acontece? Os publicitários, eles têm uma velocidade muito maior de vender coisas pra gente que a gente tem condição de comprá-las. Então você está sempre correndo atrás daquele negócio. E aí que está a grande sacada. Eclesiastes, correndo atrás do vento. Aí que está a grande sacada da coisa. A gente sempre está procurando alguma coisa para ter, que é para preencher os nossos vazios. E não preenche. Não preenche. Então mas a gente precisa buscar no lugar que preenche. Mas porque nada disso preenche. É igual aquela pessoa que ela procura alguém para ser feliz. Exato. Aquela pessoa ela está responsável pela felicidade da outra. E vai dar ruim. Sim. Como a gente também não pode, eu vejo isso muito. Muitas famílias, se a gente pegar até a propaganda, a psicologia entrou para entender a mente humana, para fazer a propaganda, para
Vender mais o quê? A gente começou a ver, por exemplo, na hora que a criança foi se movendo para o centro da família, o que está absolutamente errado, a gente vê as propagandas colocando crianças. Está na Bíblia. Entende? Está na Bíblia o seguinte: a família administrada pelas crianças é um caos. Total. E hoje em dia, as crianças mandam no adulto. Mandam nas famílias. Está na Bíblia isso. Isso é bíblico. Por quê? Isso é bíblico. Pililico manda no sangue. Pililico manda no sangue. Nessa história, a gente vê uma caos, propaganda. por isso que é aquele caos. A gente vê uma propaganda. Eu me lembro dessa propaganda do carro. É um menino dentro do carro dizendo: pai, gostei, pode comprar. Que é outra coisa que hoje em dia é um inferno. A porra da varanda gourmet. Varanda gourmet. Se o cara comprar um apartamento sem a varanda gourmet, ele é um merda. Não é verdade. É, sim. Não, a mulher fala, que dê a minha varanda Você não gourmet. serve pra nada. Você não presta, porque você comprou um apartamento sem a varanda gourmet. Que dê a minha varanda gourmet. E jardim de inverno também. Gente, mas olha, a gente tá tentando... A vida não é fácil, não, doutora. Claro que não, porque a gente está tentando o mais difícil. A gente fica tentando parar o mundo ou mudar o mundo. Você não vai fazer isso, não dá, impossível. É uma onda muito grande. Fica tomando caldo o dia inteiro. Então. Mas você pode se colocar num lugar diferente perante tudo isso. Doutor, você está falando uma coisa que todos os psicólogos falam, cada um é cada um. Não estou falando cada um é cada um. O que é bom para você não pode estou não falando ser bom isso pro outro, também. Precisa se amar, precisa se entender. Não. Você chega lá. Mas a pergunta não que estou não falando, quer calar não é a estou seguinte. falando. A pergunta que quer calar é a seguinte. Pode existir uma assimetria. Por exemplo, Chiquinho, vamos supor que ele é um cara nota 5,5. Tá. Você me acha que tudo é planilha na vida do outro. Tá? É uma planilha. O Tinder dele é o Excel. É aquele filme que faz a planilha. Né? Ele vê quem que... Então vamos lá, vamos ver qual é. Quem tem menos risco. Então, Chiquinho nota 5,5. 5,5. Tá. Ele é um cara 5,5. O mercado enxerga ele com 5,5. Tem uma bela de uma barriga. Ei, tem hábitos discutíveis. Não, mas pera lá. A mulher já é o patrimônio. Sim. Por si só. Por si só. O homem tem que ter dinheiro, tem que ter poder. Eu sei, mas eu tô falando, Claro. eu tô falando 5,5 com poder. Com o poder, ele é 5,5 no mercado. Então, ele é rico. Caramba, se ele fosse pobre, ele seria 0. O homem rico não tem barriga. Sim, mas ele é 5,5. Tem umas ideias nem sempre muito lógicas. Ele é de esquerda. Isso. Aí, talvez, ele esteja mirando numas mulheres 9, numas 8,5. Que tá certo. Não pode ser que ele tá fora do espectro, entendeu? Tá pedindo acima da tabela FIP. Deixa eu ver uma coisa. Eu quero pedir. Por favor, doutora. Sim, senhor. Você está nos auxiliando muito. Não, gente, a pauta nem era essa. Eu sei, mas pera lá. O Chiquinho vai falar com a gente aqui. Pera lá, calma, doutora. Calma. Vamos avaliar. Eu peço para que coloque o trecho. Eu vou dar até tempo para que coloque direito. Com o trecho, com a voz, né? Com áudio. Do Chiquinho falando com a como é que ela chama? Ele tá tentando cantar ela de uma forma tímida. Então vamos ver. Eu já vi. E eu peço para que você também, audiência, note. Vamos entrar no coração do Chiquinho. Depois você tem que por favor, dar a nota roda aí, dele. por gentileza. Eu não vou dar nota dele. Lá, nem vamos lá. Sim, eu acho que eu nunca vou conseguir concretizar um amor recíproco. Pepe, não fala uma coisa dessas. Aquela paixão que parece arrebatadora quando você vê, por exemplo, na recíproca, aquele amor que você tem por alguém que não é recíproco. Ou seja, eu nasci para sofrer por amor. Não fala isso, Pepe. Claro que não. Tá sofrendo por amor, Pepe. Já sofri mais, mas eu sempre tô sofrendo por amor, sabia? Me apaixono com uma certa facilidade, né? Eu vou sair daqui apaixonado. Ele dá uma cantada. Então, mas vejam a técnica. Eu fiquei até emocionada vendo Então, ele. mas você viu... Tá caindo no golpinho dele? Não, mas é um sedutor. Então, mas a doutora tá caindo. Percebam que a apresentadora, ela fala com ele com voz de criança. Ela quer cuidar. Ai, tem pitinho, tá doidinho. Volte, por favor. Passe mais uma vez, para que a gente tenha certeza. Por gentileza, mais uma vez. Olha só. É claro que não. Tá sofrendo por amor, Pepe. Já sofri mais, mas eu sempre tô sofrendo por amor, sabia? Me apaixono com uma certa facilidade, né? Eu vou sair daqui apaixonado. Ó a piscadinha. A piscadinha sensacional. Posso dar um exemplo dessa questão? Ela falou ele de uma forma que, assim, ela iria com ele pro Beto Carreiro, mas não iria pro motel.
Ah, sei não. Porque ele é 5,5, ela deve ser 9. Ah, pelo amor de Deus. Não sei não. Tadinho do Pepe. Frouxo. Nossa. Hein, doutora? A senhora acha que... A senhora acha que a gente pode... Você acha que a gente tem condições... Você acha que a gente tem condições de arrumar uma mulher para o Chiquinho Pão de Hambúrguer? Já tô começando a desistir. Por quê? Não sei. Tá difícil. Eu acho que ele tá tentando. Ele tá tentando seduzir a apresentadora. Sim, ele faz uma vozinha. Ele pode ser um calhorda. Pode ser. Gente. Ele pode ser um A gente não calhorda vai se responsabilizar. e por pode isso. estar enganando a população. Eu também acho. Contando que você história acha? triste. Não, eu acho que quando a gente se coloca vulnerável, eu acho que há uma riqueza e uma possibilidade de encontro. Ele começou bem, ele tem uma dor, ele tá falando da dor que ele experimentou. Cachorro Mas isso não é engana-trouxa? na vida. Não acho. Eu achei. Doutora, no ar, você acha que o cara vai se expor assim Mas no ar? a hora Cachorro que ele caramelo. trata do apaixonamento como... Então aqui, em Sim. 5 minutos, Pois eu é. vou sair daqui Demais. apaixonado. Conversinha. E, assim, ele acaba colocando o próprio encontro num lugar meio rápido. Então, entendeu? mas vamos lá. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, sim, Eu tô sim. tentando ser gentil. Ele devia falar. Não seja. Calhorda, gentil, sem tentando. gentileza, calhordão. Não. Seja Sabe objetivo. assim, é meio que... Então, e aí? Sabe assim... Ele tá querendo comer gente, falar o português correto. eu não vou falar isso, mas assim, lasanha. Mas é conhecer a pessoa... Anota, doutora. Eu tô querendo comer gente. investir, se dedicar. É tempo. As pessoas não querem usar o tempo. É tudo muito rápido. Bola na rede, né? Então, Meu Deus, mas é faz tudo rápido parte, mesmo. faz parte do ser humano a gente seduzir. Por quê? Porque a gente quer ser querido. Amado. Não é? Tá. A gente quer ser amado. O ser humano quer ser amado, você quer ser incluído. Então, mas se você quer... faz o tempo Grande inteiro momento. para receber, a realidade, e isso é um aprendizado duro, é que você não tá amando ninguém. Eu, durante 40 anos da minha vida, eu fui a pessoa que tinha que dar conta, que fazia, que tinha que ajudar, que tarará, tarará. Com 40, quando eu tive meu encontro com Deus, que foi muito forte, eu entendi que eu nunca tinha amado ninguém. Era tudo sobre mim. Esse lugar é oco. E eu lembro, a minha primeira oração de verdade foi: Deus, eu não quero mais ser essa pessoa, porque eu me dei conta, era uma vergonha, eu me dei conta de que eu nunca havia me dedicado sem ter sempre o interesse de receber a migalha, porque isso é tudo uma vida de migalha. E a hora que eu fiz essa oração, eu falei para ele: me ajuda a ser diferente, porque eu não sei ser diferente. Porque a gente tem um vazio da existência, então a gente passa a vida inteira tentando tampar esse vazio, concluindo que a gente precisa ser de tal forma, ou fazendo coisas para que a gente tente tampar onde não tampa. E no tempo, foram 9 meses, Deus foi me tirando desse lugar. E foi muito difícil, porque as pessoas estavam muito habituadas a isso. E a hora que eu entendi que a sustentação e que me ama assim e merecidamente, não é no meu mérito, não é porque eu sou uma boa menina, nada disso, que é a cruz de Cristo, a hora que a gente entende isso, você começa a aprender a amar alguém de verdade. E aí você começa a entender que é possível, porque você já é amado, amar alguém sem estar pensando que, não, mas eu estou me esforçando, então eu estou fazendo, então eu estou isso. E as coisas vão sendo transformadas. Então eu não sou a favor do, então tem que ser tudo do meu jeito. Não vai ser, mas vai ser muito melhor, porque o nosso jeito de verdade, ele é tão empobrecido, ele é tão mesquinho, ele é tão raso, que a gente vai se surpreendendo na vida. Dentro das nossas casas, eu fico até emocionada, dentro das nossas famílias, dentro das nossas relações, dentro da possibilidade, ao invés de estar sempre sendo servido por esse cardápio, nessa exigência enorme, a gente começar a servir. Mas isso é a sociedade. A sociedade que nos faz assim. Sim. Mas a gente tem a regra. Escolha. A regra é essa. Mas você tem escolha, entende? Não. Você tem escolha. Tem escolha, mas a regra... Mas isso, o A mundo regra, é esse. Você a tem regra toda a é razão. cruel. O mundo funciona não, assim. então, eu tenho Isso. o seguinte pensamento. O mundo é muito cruel. Muito. Mas a gente tem que fingir que não é. Mas você pode... Você finge que não é. Você precisa fingir que não é. Acho que a gente Finge precisa que não estar é. atento, com discernimento, muito esperto, para que você cuide do que a gente só pode cuidar do que a gente faz. Então, por isso, mas é o que você está falando. Na verdade, todo mundo só está preocupado consigo mesmo. Exato. Não tem ninguém que... Não.
Às vezes quando você tá bem, que você faz sucesso, vê um cara bate nas tuas costas, fala, eu sou seu amigão, porque ele tem algum interesse em relação a você. Ele quer subir nas suas costas. O mundo é assim, mas o ser humano, mas isso é da natureza humana. Tem que entender que a gente é assim. Mas por isso que a gente precisa cuidar muito da intenção com que a gente faz as coisas. Sabe, você vai fazer alguma coisa, checa. Eu tô fazendo isso porque eu quero tal coisa, porque eu tô esperando, porque eu tô... Não vai desse jeito. Então, mas por isso que eu não faço nada. É o conhece a ti. Exato. Quando você conhece a ti, você resolveu 99,9. E o ponto é, qual que é a nossa história? Que a gente falou isso da outra vez, que até a Madeleine perguntou, Dani, mas hoje os pais tentando acertar, eles só erram, blá, 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 blá. O que está acontecendo? A gente achou que a gente está tratando de um ser humano, nossos filhos, diferente do que a gente é. Não, é a mesma coisa. Nós somos assim enquanto seres humanos. E a hora que a gente entende isso, a gente não está educando comportamento, a gente está educando um coração. Só que a nossa experiência como adultos, que a gente até tinha essa história do que aconteceu na festa junina e tudo mais. Do pai que bateu. Do pai. A gente tem, como adultos, pais e mães, a maior, e a frase que você terminou a última vez que eu vim, que foi ser pai é a maior experiência humana que a gente experimenta. Aventura nossa. Mas essa experiência, maior aventura, te bota vulnerável de um jeito que você nunca experimentou. Porque um filho doendo é uma dor que você experimenta dilacerante. Então, dá para olhar pela porta da misericórdia para esse pai? Dá. Então, mas você sabe qual é o erro, né? O erro é que o ser humano hoje tem poucos filhos. Quando tinha muitos, ligava menos. Quando tinha muitos, que nem foi. Não, antigamente, antigamente perdia um. Perdia. E tinha, e ele falava, esse aí é fraquinho. Esse é lerdo, mas eu tenho um médico. Então, como a sua prole... Mandar um beijo pro meu pai. É mais um conhecimento estatístico. Claro, Você vai diversificação. Você está querendo fugir das métricas, mas tudo que você fala é isso. Não, provavelmente, esses pais aí que estão nessa festinha... que é colégio particular, né? Colégio particular já é uma porcaria. Porque, puta, é tudo mais ou menos... tudo muito gostosinho. É tudo muito gostosinho. Não, mas... É tudo muito... Muito preparadinho. Muito, não, mas calma, tem uma muita oportunidade pedagogia. Entre as crianças. Não, calma. Aí você vê ali... Provavelmente... ou é filho único ou tem dois só. Então, aquilo pro cara é só... Tudo, se ele tivesse 5, 6 filhos... É o único alecrim. É o único bibelô. O irmão tem que tomar conta. Ô, irmão, vai lá, chama o seu irmão mais velho. Vai lá, bate no moleque. Arrebenta o cara. Se ele tivesse 5 filhos, ele nem tinha ido na festa. Você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã e tenho 2 filhas. Mas eu perdi um bebê no meio. Mas é família pequena. É pequena. Família de 4, 5, puta, não tem. Não, mas sabe o que é interessante dessa história? Às vezes a gente viu, né, vilanizar um menino de 4 anos, vitimizar, e essa é a estrutura do nosso pensamento. A gente tende a vilanizar, vitimizar, e aí todo mundo entra para salvar. E às vezes acaba cometendo um espaço de violência mesmo. Ali existem, e o ser humano é esse que tem temperamento. Então, normalmente, nessa idade, não existe bullying com 4 anos de idade, não existe alguém formado para maquinar, fazer um bullying, não tem um cérebro finalizado. Você está falando das crianças, das crianças. Existe uma criança que não lida ainda com frustração, e existe o temperamento. Então, vai ter a criança que eu quero pegar essa caneta agora, e eu só decidi isso na minha cabeça. Temperamento sanguíneo. É temperamento sanguíneo. Eu gosto mais do dominante e impaciente. Eu vou lá e arranco a tua caneta. E aí, se você tem esse temperamento, você vai arrancar de volta. São 4 temperamentos? São 4 forças. Tem o fluido, forças. o que vai se ajeitando. Não, tem. Não, é assim. Tem o... Não, eu uso uma outra ferramenta. Tem o triste. A gente tem dominância, extroversão, paciência e análise. O Sami é um altíssimo analítico. O Sami é doente. Não, ele só tem análise alta. Ele não entra, São formas de funcionar e pensar. O que é interessante nas escolas é que a gente vai ver na infância uma criança dominante e impaciente, ela quer o resultado e ela é rápida para isso. E uma criança paciente não dominante, ela quer que alguém lidere. Então é muito comum a gente ver essas 2 crianças juntas. A gente chamava frouxo na minha época. E de repente, essa criança dominante
te empurra da cadeira porque quer sentar. Tá. Mas que é onde se forma o grupo. Mas né? existe O grupo. aprendizado. A dominante precisa baixar a bola e frear a primeira resposta. E a criança, que é mais paciente, precisa aprender a se posicionar. Isso é viver em sociedade. Exato. Quando o adulto vai lá e quer tirar da dor e quer resolver, ele está impedindo que o dominante baixe a bola, aprenda a baixar a bola e que o baixa dominância na minha se época, posicione e aprenda a se posicionar. Isso aí. Na Porque minha minha mãe Então, os falava, adultos pega um pau e precisam bate. ajudar isso a acontecer e não tentar salvar, porque daí realmente o desenvolvimento não acontece. Na minha época, se apanhasse na rua, apanhava Apanha em em casa casa. também. Surra em dobro. Acho meio Surra forte em isso. dobro. Na minha doutora, não. doutor, Graças a ô Deus. Emílio, posso só falar uma coisa? Eu preciso terminar o programa. verdade, são 2 verdade. horas. Segunda-feira. Segunda-feira. Eu sei que o papo está muito bom. A doutora sempre simpática. Sempre trazendo ensinamentos pra gente. Audiência estupenda. Adoro a nesta doutora. quarta. A audiência foi. Ah, que Aliás, lindo. muito obrigado. Estamos em primeiro lugar na Nossa. TV, no rádio, no Brasil inteiro. Muito obrigado pela sua audiência. E tamanha audiência que a gente não vai trabalhar amanhã nem depois. Já batemos a Audiência Como tá dando prêmio. como prêmio a nós mesmos. Isso. A gente não vai trabalhar. Eu queria Mas, dar um presente, posso? claro. Opa, sempre. Eu criei um cupom para quem entrar no meu Instagram, tá no meu Stories, para quem quiser fazer o curso Educação Infantil Online, entra no link. Eu criei um cupom, Estava no Pânico. Quem quiser aprender realmente a usar tudo isso que acontece, que é difícil, porque a gente sente dor e medo quando vê um filho doer, mas quiser se preparar para usar tudo como oportunidade, tem 50% de desconto para vocês, até meia-noite. E tem essa maravilhosa doutora aqui, simpática, Doutora muito é boa. legal. Doutora, você não é doutora? Não, não sou. Acho que é. Doutora psicóloga. Doutora, A psicóloga. Daniela, entra lá no Instagram dela, lá tem todo o caminho. É Daniela com 2 L's Freixo. Não tem nada a ver com o Freixo lá do Rio de Janeiro. Não. Os caras ficam, mas ela é do Ainda Freixo. bem. Puta, como é Nada, Como nada, esses caras são chatos. absolutamente Tudo nada. leva por trás, meu. Tchau, pessoal. Tchau.